Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre radicais. Para esta aula, trouxemos a simplificação de radicais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar a extração de um fator do radical. Ou seja, extração traz o sentido de extrair. Extrair quer dizer retirar. Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar a retirada de um fator de dentro do radical para fora do radical. Então, exemplo de número 1. Nós temos agora a raiz quadrada de 2.700. Então, perceba, raiz quadrada de 2.700 não é exata. Por quê? Perceba, esquece o zero, nós temos dois zeros aqui, esquece esses dois zeros. 27 não tem raiz quadrada exata, ou seja, não existe um fator que multiplicado por ele mesmo dá 27. Então, nesse caso, 2.700 não possui raiz quadrada exata. E o que nós faremos para que possamos aplicar essa regra da extração de um fator do radical? Nós vamos aplicar o princípio de decomposição em fatores primos. Então, vamos pegar o 2.700 e vamos fatorá-lo. Lembrando que se o número for par, eu vou dividir por 2. Se o numeral for ímpar, eu dividirei por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Então, todos esses numerais aqui são números primos. O 2 é o único número par que também é primo. Então, nós vamos fatorar. Então, vamos lá. 2.700 termina em 0, então significa dizer que ele é par. Se ele é par, dividiremos por 2. Então, fica assim, 2.700 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 7 dividido para 2 dá no máximo 3 e sobra 1. Se você não souber fazer essa divisão da forma como estou fazendo, você tem que armar a divisão 2.700 dividido para 2. E esse resultado você traz para cá. Então, 7 dividido para 2 dá 3, porque 3 vezes 2 é 6, para 7 sobrou 1. Aí eu baixo esse primeiro zero, ficou 10. Dividido para 2, 5. E 0 dividido para 2 é 0. Então, 2.700 dividido por 2 dá 1.350. Perceba que o 1.350 terminou em 0. Então, é par. Continua por 2. 1 é menor do que 2, não pode. Eu junto com 3. Ficou 13. 13 dividido para 2 dá no máximo 6. 6 vezes 2 dá 12. Para 13, 1. Baixa agora o 5. Ficou 15. 15 dividido para 2 dá no máximo 7. 7 vezes 2, 14. Para 15 sobrou 1. Baixa o 0. 10 dividido para 2 dá 5. Agora, 675 não é mais par, já é ímpar. Então, eu vou tentar agora por 3. Verificar se ele divide por 3. Vamos lá. 6 com mais 7 dá 13. 13 com mais 5 dá 18. 18 divide por 3. Então, se a soma desses valores absolutos for divisível por 3, esse numeral também é divisível por 3. Então, é só você pegar o 6 mais o 7 mais o 5. Somar. 6 mais 7 dá 13. Mais o 5, 13 mais 5, 18. Então, nesse caso aqui, 18 divide por 3, que dá 6.
Logo, 675 também divide por 3. Então, vamos dividir por 3. 6 por 3 dá 2, sobra 0. Aí baixa o 7. 7 por 3 dá no máximo 2. 2 vezes 3, 6 para 7, sobrou 1. Baixo 5. 15 por 3 dá 5. Aqui vai continuar dividindo por 3, porque 2 mais 2 é 4. 4 mais 5, 9. Então, divido por 3. 2 é menor, não divide, mas 22 divide. Dá no máximo 7. 7 vezes 3, 21. Para 22 sobra 1. Baixou 5 agora. 15 por 3, 5. Aí vamos agora, 75, 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3, então 75 também divide por 3. 7 por 3 dá 2, sobra 1. Aí baixo o 5, ficou 15 por 3, 5. Deu 25. Agora o 25 vai dividir por 5, que vai dar 5. E o 5, como é primo, o 5 é primo, divide por ele mesmo, e vai dar 1. Deu 1, encerrou a minha divisão. Pronto. Agora o que eu farei? Perceba que a minha raiz ela é quadrada, ou seja, o meu índice aqui é 2. Ele não precisa aparecer. Quando o índice é 2, ele não aparece. Vou colocar destacado aqui de vermelho, somente para você saber, mas ele não aparece, esse índice aqui 2. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2.700. Então, você coloca assim. Abre o sinal da raiz. Isso aqui não é raiz quadrada, é sinal da raiz. Abre o sinal da raiz. E você vai colocar agora, ó, perceba, a raiz é quadrada. Vou destacar o 2 aqui, mas não há necessidade de colocar ele. Deixa eu só ajeitar aqui. Colocar assim, ó, raiz quadrada. Como a minha raiz é quadrada, eu tenho que pegar esses numerais que eu coloquei, que são os fatores, que a multiplicação de todos eles vai dar 2.700, eu vou pegar de acordo com o índice. Se meu índice é 2, eu pego de 2 em 2. Se meu índice for 3, eu pego de 3 em 3. Se meu índice for 4, eu pego de 4 em 4. Então, nesse caso, meu índice é 2, eu pego de 2 em 2. Ó. Aí, nesse caso aqui, vai ficar assim. Então, ó, lembrando que eu estou pegando de 2 em 2, mas fatores iguais. 2, ó, 2 e 2. Você repete a base e verifica quantas vezes ele repete. 2 vezes, aí será o expoente. Ó. Então, aqui é o 3, ó, repete a base 3. Quantas vezes ele está repetindo? 2 vezes. Por que eu não peguei o 3 e o 5? Porque o 3 e o 5 são diferentes. Então, o 3 e o 5 ficaria uma multiplicação comum, 3 vezes 5. E não 3 vezes 3, como também não 5 vezes 5. Aí eu peguei o 5 com 5, porque vai dar 5 ao quadrado. Repete a base, quantas vezes está multiplicando? 2 vezes. E esse 3 vai ficar por último, lá pelo final. Fica assim, ó. 2 elevado a 2, que é o primeiro, vezes. Você coloca em forma de produto aqui, ó. 3 elevado a 2, vezes. 5 elevado a 2, vezes. E esse 3 que sobrou aqui, você coloca ele lá no final. Você poderia ter colocado depois do 3 elevado a 2, mas eu gosto de colocar no final. Então, ficou assim. Agora, o que você fará? Então, presta atenção aqui. Índice igual ao expoente. Então, existe a propriedade. Quando o meu índice é igual ao meu expoente, nós fazemos o cancelamento desse expoente. E o que acontece com essa base? Essa base sai do radical, mas ela sai multiplicando. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Só que esse 3 aqui, o expoente dele é 1. Então, não tem como cancelar, porque aqui é 2, aqui é 1. Então, esse 3 vai permanecer dentro do radical. Ficando assim, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes a raiz de 3. Dá 30 raiz quadrada de 3. Então, esse aqui é o resultado final dessa minha expressão.
Agora vamos para o exemplo de número 2. Vou pegar agora raiz sexta, exemplo 2. Raiz sexta de 640. Isso. Raiz sexta de 640. Então, qual é a forma que nós vamos aplicar? A mesmo processo. Então, pega-se o 640, fatora ele. Como esse numeral é par, eu vou começar dividindo por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 4 dividido para 2 dá 2. E 0 dividido para 2 dá 0. Logo, 640 dividido por 2 dá 320. 320 terminou em 0, é par. Continua por 2. 3 dividido para 2 dá 1, sobra 1. Aí vou baixar o 2, ficou 12. Para 2 dá 6. E 0 dividido para 2 dá 0. Deu 160. 160 é par. Continua por 2. 1 não divide por 2, eu junto com 6. 16 por 2 dá 8. E 0 dividido para 2 dá 0. Então, 160 dividido para 2 dá 80. 80 agora para 2. 8 por 2 dá 4. E 0 por 2 dá 0. Então, deu 40. 40 agora por 2. 4 por 2 dá 2. 0 por 2, 0. Deu 20. E 20 agora por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 0 dividido para 2 dá 0. Então, deu 10. 10 também é par, continua por 2. 1 não divide por 2. Eu junto com 0. Ficou 10. Dividido para 2 dá 5. E como 5 é primo, divide por ele mesmo dá 1. Deu 1, cancela. Agora, perceba, eu tenho raiz sexta, não é raiz quadrada, é raiz sexta. Então, significa dizer que eu vou pegar de 6 em 6, não é mais de 2 em 2. Por quê? Porque aqui é raiz sexta. Então, raiz sexta, você pega de 6 em 6. Raiz quarta, você pega de 4 em 4. Raiz quadrada, você pega de 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 2. O 2 que está repetindo. Quantas vezes? 6 vezes. E aqui, esses que sobraram, eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. Então, esses que sobram, eu multiplico direto. 2 vezes 5, 10. Então, ficará assim. Raiz sexta de 2 a sexta vezes 2 vezes 5, vai dar 10. Índice igual ao expoente, pela propriedade dos radicais, eu cancelo o índice, cancelo o expoente. Então, o que sobra, esse 2 sai para fora do radical, ficou 2 raiz sexta. Só que esse 10, aqui o expoente dele é 1, então ele permanece. Raiz sexta de 10. Então, ficou 2 raiz sexta de 10. Exemplo de número 3 agora. Raiz cúbica de x a nona, y elevado a 15, z a sexta. Agora, como é que fica esse exemplo 3? Esse exemplo 3 fica mais prático ainda. Por quê? Observa, as minhas bases são incógnitas. X elevado à nona potência, vezes y elevado à 15ª potência, vezes o z elevado à sexta potência. O que eu faço? Eu vou verificar se os meus expoentes dividem pelo índice. 9 divide por 3, divide. 15 divide por 3, divide. E 6 divide por 3, divide. O que vai acontecer? Eu vou repetir as bases, x, y e z, multiplicando em forma de produto. E aí eu vou dividir, 9 dividido para 3, 3, x ao cubo.
15 dividido para 3, 5. 6 dividido para 3, 2. Pronto. Aqui não tem mais nada o que fazer, porque são bases diferentes, são incógnitas diferentes. Então, nesse caso, não tem como nós simplificarmos ainda mais. Já está na forma irredutível. Dá um tempinho aí para quem quiser tirar o print. Pronto. Então, já vimos como fazer uma extração de um fator que está dentro do radical. Agora, nós veremos como introduzir um fator externo no radical. Então, vamos agora introduzir um fator externo. Então, agora é a introdução de um fator externo no radical. Então, agora nós vamos aprender a introduzir. Introduzir é o quê? Colocar dentro. Então, nós vamos pegar o fator externo e colocar dentro do radical. Então, vai ficar assim. Raiz sexta de x, raiz cúbica de x ao quadrado. Ó, vamos lá. Como vai funcionar agora? Perceba que eu tenho um radical dentro de outro radical. Raiz cúbica de x ao quadrado está dentro de raiz sexta de x. O que vai acontecer? Eu sempre vou começar da direita para a esquerda, do final para o começo. Então, eu vou pegar os radicais de 2 a 2. Então, eu sempre pego os dois últimos. Nesse caso, só temos 2, então esses 2 aqui são os únicos radicais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse segundo radical, que é o último, e vou colar no primeiro. Ok? Esse último radical cola aqui no primeiro, o segundo cola no primeiro. E esse x vai entrar nesse radical da frente, sempre é para frente, ó, o número está entrando, é sempre para frente, e ele entra elevado a essa potência aqui, ó. Então, quando o numeral, o fator externo, está fora desse radical, quando ele entra no radical, ele entra elevado de acordo com o índice. Então, eu pego o primeiro, colo os dois radicais, ó, imprensei os dois radicais. Esse número aqui, a única alternativa dele é entrar. Ele entra nesse radical, só que ele não entra aqui vezes x, não. Ele entra vezes x elevado ao índice, que é o índice 3. Ele entra elevado a 3, ficando assim, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para frente, ó. Então, você repete, ó, raiz sexta, que esse radical, aí esse aqui cola no outro, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado, vezes. Esse x aqui vai entrar nesse radical, ele entra elevado a 3, ó. X elevado a 3. Pronto. Ao que nós ficamos aqui? Nós ficamos com radicais duplo. E nós vimos na nossa aula passada que quando nós temos radicais duplos, um colado no outro, nós temos que multiplicar os índices e colocar um só radical. Então fica assim, um só radical. 6 vezes 3, 18. E aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, ficou raiz 18ª de x aqui. Não dá para simplificar, porque 18 e 5 não tem fator comum que dá para simplificar. Se houvesse a possibilidade, simplificaríamos.
Exemplo de número 2 agora. Vou pegar aqui o exemplo de número 2. Raiz quadrada de x, raiz quinta de x ao quadrado y ao cubo. Então, perceba que a regra aqui é a mesma. Está havendo aqui um produto, essas duas incógnitas estão coladas, está havendo uma multiplicação. O que vai acontecer aqui? Ó? Nós faremos a mesma coisa. Se o último radical cola no primeiro, então cola os dois radicais, vai ficar assim. Ó. O primeiro, que é esse aqui, ó, raiz quadrada, e cola agora o segundo, ó, raiz quinta. Quem já está aqui fica, ó, x ao quadrado, y ao cubo, vezes. Agora esse x entra nesse radical, só que ele entra elevado à quinta potência. Então, esse x que está fora entra no radical elevado à quinta potência. X à quinta. O que vai acontecer? Eu tenho um radical duplo. Aqui não aparece o meu índice. Meu índice aqui é 2, porque a raiz é quadrada. Então, eu tenho 2 vezes 5, que vai dar 10. Coloca um só radical. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu organizo. Ó, x ao quadrado vezes x à quinta vezes y ao cubo. Vou organizar multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. Vezes o y ao cubo. Pronto. Aí aqui coloca o índice 10. Então, não tem como fatorar o 10 e o 7. Não tem fator comum que simplifique, que divida os dois. E o 10 e o 3 também não tem fator comum. Então, encerra aqui a conta. Agora, o meu último exemplo, exemplo de número 3. Vou colocar assim, raiz quadrada de 3... raiz cúbica de 3, aqui, raiz quarta de 3, raiz quinta de 3. Olha, eu alterei os índices. Eu alterei os índices aqui. Mas eu poderia permanecer o mesmo índice, 3, 2, poderia permanecer tudo raiz quadrada, tudo raiz quinta, tudo raiz quarta, tudo raiz cúbica. Mas eu decidi aqui alterar. Ó, como é que nós faremos agora? Nós temos 4 radicais, a regra é a mesma. Esses dois últimos vão colar, e os restantes eu vou repetir. Esses dois primeiros eu repito. Repito o primeiro, raiz quadrada de 3. Repito o segundo, raiz cúbica de 3. Agora, esses dois últimos eu vou colar. Então, raiz quarta, aí eu vou colar com raiz quinta. Raiz quinta de 3. E, ó, perceba que eu colei os dois últimos, ó. Então, esse 3, ele vai entrar aqui nesse radical elevado à quinta potência. Então, 3 à quinta. Fechou. Fechou aqui raiz quarta. Fechou raiz cúbica. E fechou raiz quadrada. Agora, o que eu faço? Eu tenho que colar, já colei os dois radicais, eu vou ter que multiplicar os dois índices. Então, o primeiro, eu vou continuar repetindo o primeiro, raiz quadrada de 3. Vou repetir o segundo, raiz cúbica de 3. Aí, aqui no próximo radical, ó, um só radical, eu multiplico 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. E aqui eu aplico a propriedade multiplicação de potência de mesma base. Aqui a base 3, o expoente é 1. E aqui a base 3, o expoente é 5. Então, 1 mais 5 dá 6. Fica 3 à sexta. Fechou aqui e fechou aqui. O
o que eu faço agora? Novamente, ó, esses dois últimos vão colar, os dois últimos radicais cola, e vou repetir esse primeiro. Vou repetir só o primeiro, raiz quadrada de 3. Esses dois últimos colam. Vai ficar raiz cúbica de, colada aqui, ó, raiz vigésima de 3 à sexta, vezes. Esse 3 aqui, ele vai entrar elevado ao expoente 20. Então, vai ficar 3 elevado a 20. 3 elevado a 20. Fechou. E aqui fechou também, ó, a hora. Bem. E aqui fechou, ó. Então, voltando agora para cá, eu vou repetir o primeiro e vou multiplicar 3 vezes 20. Vai dar 60, vai ficar um só radical. Então, repete o primeiro, ó, raiz quadrada de 3. E aqui, multiplicando os índices, vai ficar um só radical. Então, raiz 3 vezes o 20, 60. Então, raiz sexagésima, deixa eu apagar aqui, sexagésima. Aí, o que eu tenho agora? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, que é o 3. E soma os expoentes, 6 mais 20 dá 26. E aqui, por último, agora, ó, eu vou colar esses dois radicais. Então, primeiro aqui, raiz quadrada, cola, ó, raiz quadrada, cola com a raiz, que o índice agora é 60. Então, raiz sexagésima de 3 elevado a 26. E esse 3 agora, ele vai entrar elevado a 60. Então, esse 3 aqui, vou até abaixar um pouquinho aqui. Esse 3, ele vai ser elevado a 60. Deixa eu abaixar aqui, que é para não parecer expoente. Pronto. Então, entra 3 elevado a 60, vezes 3 elevado a 60. Fechou a primeira, fechou a segunda. Radicais duplo, eu vou multiplicar. Aqui é o índice 2, então 2 vezes o 60 dá 120, vai ficar um só radical. E aqui multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 60 mais 26, isso dá 86. Aí aqui, perceba que o 120 e 86, existe um termo comum. Dá para dividir por 2. Então, o que eu faço? Eu simplifico por 2. Simplificar é dividir. Eu divido aqui por 2. 120 por 2 vai dar 60. Repete a base 3. 86 por 2 vai dar 43. Pronto. Aqui está irredutível. Não tem mais como nós simplificarmos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.